custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem pela primeira vez o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, anunciou a previsão do PIB menor que 1% em 2022. E a projeção para a inflação também subiu pela 32ª vez consecutiva, 32ª semana, passando de 9,33% para 9,77% em 2021. As expectativas do mercado em relação à economia brasileira continuam piorando. Como você analisa esses novos números, Fausto? Bem, Glauco, o que o Boletim Focus está trazendo é algo que o povo brasileiro em geral já vem sentindo. A economia não cresce do jeito que deveria, ou pelo menos as expectativas que se teria. As expectativas para o ano que vem elas vão definhando e a inflação ela vai subindo cada vez mais, impactando diretamente o bolso do trabalhador, reduzindo ali o seu carrinho de supermercado. Eu acho que essas são percepções bem razoáveis, né, bem fortes, que de alguma forma vão se alinhando. Não é possível você pensar em crescimento econômico sem ter o mínimo de efetividade de política, de estabilidade, de visão de crescimento, algo que a gente não tem hoje no Brasil. O Brasil, ao contrário, vai meio que o barco se levando aí de acordo com a maré, e a maré não anda lá muito boa para o Brasil. Vamos olhar o que está acontecendo no resto do mundo, vamos olhar a posição isolada que o Brasil se colocou na COP agora, com relação ao meio ambiente, e a gente vai, de certo modo, caminhando para um cenário bastante complicado, um cenário em que tem crescimento econômico muito próximo de zero e com uma inflação ascendente, ou seja, aquele fenômeno que muitos economistas falam e que de fato a gente espera que nunca aconteça, mas que está rapidamente acelerando, que a ideia que é a possibilidade do Brasil entrar na chamada estagflação, ou seja, a economia não cresce de um lado e de outro lado a inflação vai comendo salários, renda, e de alguma forma vai colocando a economia num contexto bastante complicado para dela sair. Na verdade, o buraco que a gente está entrando, ele está se ampliando e de alguma forma nada vem sendo feito de fato para alterar esse caminho. Vamos lembrar, né? Você tem que de fato minimamente pensar em crescimento, geração de emprego e renda, garantir consumo para que a economia possa crescer, para que você possa lidar aí com as possibilidades e as necessidades do investimento que o Brasil precisa. Esse é um dilema colocado, mas é um dilema de um governo que, de fato, não tem projeto, e ao não ter projeto, vai levando a gente para essa situação cada vez mais complicada. O drama, né, Glauco, é que, na verdade, números, dados, previsões do mercado, elas, na verdade, se transformam ou elas se materializam na vida real das pessoas. O Brasil está saindo dessa pandemia mais pobre, está saindo dessa pandemia mais desigual, e um Brasil que o seu projeto de desenvolvimento caminha para pegar uma parte muito pequena da população, ou seja, a grande maioria da população não se beneficia dos crescimento econômico, não se beneficia da entrada da nova tecnologia, ao contrário, ele vai aos poucos cada vez mais definhando numa economia que anda para trás. E além desses dados, né, quando você fala em estagflação, Fausto, a prévia do PIB, o Índice de Atividade Econômica, também divulgado ontem, registrou queda de 0,27% em setembro, indicando a retração no terceiro trimestre de 0,14%, né, como já é uma retração depois de um trimestre anterior que também houve retração, a sucessão de duas quedas em 2 trimestres seguidos já poderia caracterizar uma recessão técnica, né? O que vai ser confirmado ou não pelos dados do IBGE que vão ser divulgados no dia 2 de dezembro, mas nós já temos de fato uma recessão às nossas portas. E o mais impressionante, Fausto, é que o Banco Central continua nessa trajetória de alta de juros, sendo que isso já se mostrou ineficaz no combate à inflação. Então a gente tem uma combinação muito ruim no cenário econômico, também com as ações e inações do governo, Fausto. Aí é até mais perverso, né, Glauco? O que a gente está assistindo é um movimento de esfriamento da economia,
uma taxa de desemprego num patamar muito alto, nós estamos falando aí de quase 14 milhões de desempregados, mas uma quantidade enorme de pessoas que saíram do mercado e não voltaram. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo uma transferência real da renda que vai saindo tanto dos mais pobres quanto dos setores produtivos para o setor financeiro. O aumento da taxa de juros vai corroendo também as contas públicas, vai atacando, de certo modo, o orçamento, e os recursos públicos também vão diminuindo para lidar com a crise que está colocada. A gente vai caminhando para aquele cenário lá de tempestade perfeita, em que tudo, de certo modo, vai ficando ruim. Você vai ter uma economia andando de lado, você vai ter uma inflação em elevação, e você vai ter um aumento maior de gastos financeiros, vis-à-vis um orçamento que começa a encolher. E ele começa a encolher porque, se a economia não cresce, o Estado também tem de arrecadamento. É fundamental que se inverta essa roda. Não é possível você continuar numa roda que ela vai te jogando cada vez mais para baixo, e que as expectativas dos atores econômicos diversos, na verdade, vai o tempo todo freando isso. O que você tem, de fato, é um processo agora em que, se o Estado brasileiro não adentrar num projeto muito claro de desenvolvimento, a gente pode passar mais uma década de novo, com crescimento baixo, com corrosão da inflação e com piora das condições de vida da população em geral. Eu acho que esse é o grande debate que nós vamos assistir ano que vem, de alguma forma, com os diversos candidatos aí à presidência apresentando os projetos diversos de desenvolvimento que vai ser colocado em votação. Isso pode, e a gente espera, que altere a trajetória que nós estamos vivendo. O atual governo, basicamente, nós já sabemos para onde vai. É uma ideia de que o mercado vai resolvendo tudo e que o Estado não tem que intervir ou intervir o mínimo possível. Só que, além de tudo isso, é um Estado, um governo que carrega a instabilidade consigo, que não apresenta claramente um projeto de desenvolvimento para o Brasil, e, ao contrário, ele vai se desalinhando das grandes pautas globais. No momento, vamos lembrar, nós estamos num momento aí de retomada pós-pandemia, que ainda nem se chegou direito, que tudo vai mudar. Na verdade, tudo está mudando e que muitas coisas estão se reposicionando no cenário global. É um dos piores momentos que a gente tem para ter um governo que simplesmente não sabe para onde vai. E impressionante, Fausto, que quando a gente vê a manifestação de autoridades como o ministro da Economia, Paulo Guedes, parece que é uma realidade paralela, né? Ontem em Dubai, por exemplo, ele afirmou que o Brasil está crescendo acima da média mundial. Vou até citar as aspas certas aqui do Paulo Guedes, Fausto. Ele disse o seguinte: o Brasil foi uma das economias que menos caíram, voltaram mais rápido, criaram mais empregos e estamos crescendo também acima da média mundial. Isso graças à orientação do nosso presidente de não deixar nenhum brasileiro para trás durante a pandemia. Sendo que no ano passado o PIB brasileiro registrou queda de 4,1%, foi o 21º melhor desempenho do ranking de 50 países elaborado pela Austin Rating. Isso, né, se a gente considerar, Fausto, que a base anterior já era deprimida. Em 2021 a OCDE estima um crescimento de 5,2%, enquanto a média mundial é 5,7%, e de acordo com a OIT também a situação do Brasil hoje, no que diz respeito a empregos, é pior do que a média mundial. Então é difícil saber onde que Paulo Guedes consegue arranjar esses dados que ele nunca cita, obviamente, que justifiquem isso, e obviamente os investidores estrangeiros em Dubai não são idiotas, eles vão verificar que os dados da economia brasileira não convidam ninguém a investir aqui. Então preocupa também essa realidade paralela do ministro da Economia e o fato que ele também já mencionou de que inflação é problema do Banco Central, né? Então a equipe econômica na prática não toma nenhuma medida para conter a inflação que está corroendo o poder de compra dos brasileiros, Fausto. Glauco, vamos lembrar que deixar para trás o atual governo deixou mais de 610 mil pessoas que foram levadas aí, faleceram ao longo da pandemia. Esse é o primeiro registro que a gente sempre tem que lembrar, de um governo que negou a vacina, negou a ciência, e é óbvio que vai negar, principalmente agora, nesse debate, as questões e as dificuldades econômicas que a população vem sentindo. Agora, é sempre fácil de entender, quem está apanhando é que de fato vai se lembrar do que está acontecendo, e é isso que a gente está vendo. O conjunto da população brasileira hoje está mais empobrecida, está com mais dificuldade para
garantir minimamente a sua alimentação. Vamos lembrar que metade da população brasileira vive algum grau de insegurança alimentar, mais de 20 milhões de pessoas hoje passam fome no Brasil, e que de alguma forma o cenário que está posto está bem longe aí de ser resolvido, bem longe de ser equacionado. Ao contrário, na visão, claro, do atual ministro, talvez as coisas estejam dando certo, porque é um grupo aí que está ganhando muito dinheiro, um país que vai cada vez mais concentrando renda, cada vez mais avançando para dentro de um mercado de luxo, mas deixando a grande maioria da população brasileira à margem de todo esse processo. Vamos lembrar que esse é um grupo que hoje coloca os seus recursos nos paraísos fiscais e ganham com a alta taxa de juros, mas que na prática o Brasil vai ficando cada vez mais pobre, o Brasil vai ficando cada vez mais desigual, o Brasil vai ficando cada vez mais injusto. Acho que esse é um debate que precisa ser feito, é um debate que vai estar colocado certamente no ano que vem, mas que de alguma forma a realidade é a realidade. A realidade não é a ficção que muitas vezes o governo tenta construir, ou a realidade não é uma fake news de rede social. A realidade, ela se impõe e as pessoas sabem porque as pessoas estão sofrendo. Eu acho que esse é o nosso principal argumento quando a gente debate as questões econômicas. A economia não é só dado, não é só número, não é só previsão de banco. A economia é a vida real das pessoas que têm dificuldade de arrumar o seu emprego, de alimentar os seus filhos, de minimamente garantir o pagamento das suas contas. Vamos lembrar que a conta de luz vem subindo e um conjunto bastante importante de famílias vem tendo dificuldades, inclusive, para manter a energia na sua casa. O botijão de gás já ultrapassou a base dos R$100. Famílias hoje estão substituindo o botijão de gás por lenha para poder cozinhar e que muitas vezes se quer ter o que colocar nas suas panelas. Eu acho que essa é a realidade dura que o Brasil vem vivendo e que aí não adianta, né? O governo pode falar bem o que quiser, mas a realidade está se impondo e as pessoas já perceberam que o atual governo está bem longe de se importar com os mais pobres. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.